Como e quem avalia a redação do Enem? Como é feita a avaliação da redação do Enem? Não somente as competências, mas talvez como o corretor da redação do Enem pensa. O que ele faz no dia, como é que ele recebe esses textos, como é que é uma tela de recebimento de redação, enfim, algumas coisas que a gente vai discutir. Primeira pergunta, que é a mais fácil, que eu já dei alguns spoilers para vocês já sabem isso, provavelmente já escutaram falar. Como é que avalia? Né? Dessa forma, são no mínimo 2 corretores que vão corrigir o texto de vocês no dia. Avaliador 1 e avaliador 2. São 5 competências, eu já falei das 5 competências para vocês. Cada avaliador pontua cada uma das 5 competências. Então, o avaliador 1, ele vai dar nota para a competência 1, 2, 3, 4, 5. O avaliador 2 também. Ele vai dar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. São 6 níveis em 5 competências. Nós temos o nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. São 6 níveis, sendo o nosso objetivo o nível 5. 200 pontos. Esse é o nosso objetivo. Cada avaliador, ele tem, então, ele dá uma nota separada, os avaliadores não se comunicam, e são comparadas as notas por competência. Então, o avaliador 1 dá uma nota, o avaliador dá mais uma nota. Se tiver uma discrepância, o que o Enem considera como discrepância? Mais que 80 pontos por competência e mais de 100 pontos ao todo. Então, assim, eu não posso dar 200 para um aluno e o outro corretor dar 80. Isso não pode, numa determinada competência. Um aluno não pode receber 900 e outro receber 700. Isso não pode. Se essa discrepância ocorrer, maior de 80 pontos por competência e maior de 100 pontos ao todo, se for maior que 80 por competência e maior que 100 ao todo, vai para um terceiro avaliador. Se a persistência continuar, né, se a persistência dessa discrepância continuar, então avaliador 1, avaliador 2, chegou ao avaliador 3. Se essa discrepância, pelo menos de 2 a 2 da nota, persistir, vai para uma banca com 3 professores mais experientes que vão definir, de fato, a tua nota. E se não tiver discrepância, somam-se as 5 notas referentes às competências. É feita a média aritmética do resultado dessas somas. Então, vocês lembram quando eu falei que na redação de 2019, na norma culta, na competência 1, um corretor me deu 200 e outro corretor me deu 160? Eu fiquei com quanto? 180. A discrepância foi de 40 pontos. É uma discrepância que é válida para a banca de redação do Enem. Então, ok, isso tudo bem. O que não pode é, por exemplo, eu ter recebido 200 e um outro corretor ter me dado 80. Não pode. O máximo que poderia ter acontecido é um ter me dado 200 e o outro ter me dado 120. Essa diferença não pode ser maior que 80 pontos, mas ela pode ser de 80 pontos. Entendido? Por isso, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem por que às vezes as notas vêm quebradas, tá? Às vezes os alunos não entendem por que recebem notas quebradas. Então, aqui está uma imagem, tá? Bem antiga, que foi disponibilizada aí, como um avaliador 2 e um avaliador 3 avalia, né? Então, ali, ó, avaliador 1, para competência 1 deu 200, na 2 deu 160, na 3 deu 160, na 4 deu 200, na 5 deu 120. O avaliador 1, perdão, corrigiu essa redação com 840 pontos, enquanto o avaliador 2 corrigiu ali, ó, 120, 120, 80, 120, 120, 560. Isso não pode acontecer, certo, pessoal? Então, chega um avaliador 3. Só que o avaliador 3, ele deu para a competência 1, 120, para a competência 2, 120, para a competência 3, 80, para a competência 4, 120, para a competência 5, 80. A nota só não ficou igual na competência 5 entre o avaliador 2 e 3. Entre o avaliador 2 e 3 não teve discrepância maior de 80 pontos e não teve discrepância maior de 100 pontos na nota final. Não teve discrepância maior de 80 pontos em cada uma das competências, não teve discrepância maior de 100 pontos no total. Beleza. Então vai ser a média aritmética entre o avaliador 2 e o avaliador 3 em cada uma das competências. A única competência que ficou diferente foi a última. Qual a média aritmética entre 120 e 80? 120 mais 80, 200. 200 divididos por 2, 100. Então, ali no canto, ó, tem a nota 100, né? Como competência 5 na nota final. Média final, 550 pontos. Essa foi a nota desse aluno. Essa imagem aqui é muito interessante, muito importante, também disponibilizada pelo portal WIG em 2013. Não sei como essa imagem chegou na internet, mas enfim.
para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que o corretor Enem recebe a redação de vocês. Eu vou pegar aqui um marca-texto amarelo para mostrar algumas coisas. Primeiro, essa imagem é bem importante, tá? Primeiro, o corretor ele consegue, aqui ó, no canto esquerdo, ó, ele consegue dar um zoom na sua folha, ele consegue aproximar e reduzir o zoom. Alunos, vocês não precisam exagerar no tamanho da letra de vocês. Muitos alunos no início do ano, eles começam a escrever, por exemplo, aqui um parágrafo de introdução, como esse aluno fez, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Esse parágrafo de introdução, muitas vezes, o aluno começa escrevendo com letras gigantescas, com espaços gigantescos, achando que o corretor não vai conseguir fazer a leitura se ele fazer letra pequena. Pessoal, não. Não. Tenham calma na hora de escrever. Não tenham medo de escrever a letra um pouco menor. Léo, por que um pouco menor? Provavelmente, com letras um pouco menores, vocês vão conseguir expandir mais a argumentação. E essa é uma das dicas para uma das alunas que perguntou no formulário como é que eu faço para colocar tudo que eu quero colocar com 30 linhas somente. A resposta é, tenta diminuir um pouco a tua letra. Uma das respostas, é claro. Não é a resposta única para a maioria das nossas dúvidas. Então, uma das opções é, tu já tentou reduzir o tamanho da tua letra? Léo, minha letra é muito pequena. Bom, a gente vai ter que trabalhar de outras formas. Uma das outras formas é ser objetivo no texto. Você tem que falar o que você quer falar de uma forma objetiva. Mas, enfim, isso é conversa para outra hora, a gente está falando de correção. Além da aproximação da tela, aqui ó, tem os critérios os critérios em branco ó, de avaliação. Aqui não há problema, tá? Se não há problema, o corretor já vai para baixo para dar nota por competência. Aqui diz, ó, conceito. Aqui diz competência avaliada, tá? Aqui diz nota obtida, aqui diz faixa de valores. Aqui é de 0 a 10, mas na verdade a faixa é de 0 a 200, tá? Sabe como o corretor vai corrigir o teu texto? Ele vai pegar o cursor dele e vai falar assim, ó, na norma culta, que é a competência 1, esse aluno vai receber 5 pontos. Botei um pontinho aqui no 5. Na competência 2, que aqui, ó, diz compreensão da proposta de redação, mas na verdade não é só compreensão da proposta de redação, é compreender a proposta de redação, aplicar o conceito das várias áreas do conhecimento dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A gente vai marcar aqui, bom, eu acho que esse aluno merece o nível 4, ele merece 160. Na seleção e organização do argumento, na competência 3, eu acho que esse aluno merece 200 pontos, ele merece um nível 5. Então, eu vou lá e marco a bolinha 5. Na construção da argumentação, 4, na competência 4, esse aluno aqui acabou indo bem também. Muitas vezes a competência 1 tem uma relação com a competência 4. Não é obrigatório, pessoal, um aluno pode ir bem numa competência e mal na outra, tá? Não há uma relação direta sobre isso. Inclusive, isso está exposto nos manuais dos corretores que foram lançados no ano passado. Pela primeira vez no ano passado, vocês conseguem, então, ter acesso a um material que antes só era dado aos corretores do Enem, de fato. E, então, geralmente, um aluno que vai bem na norma culta, ele tende a ir bem em coesivos, tá? Uma tendência. Então, eu coloquei nível 5 também na competência 4, 200 pontos. E aqui, na proposta de intervenção, o aluno fez um baita texto, foi bem na norma culta, foi razoavelmente bem na competência 2, compreendeu o tema, trouxe coisa de fora, é um texto dissertativo argumentativo, ele selecionou, organizou o argumento, ele fez conectivos ao longo de todo o texto, porém, na proposta de intervenção, ele não cumpriu os critérios. Ele não respondeu aquelas 4 perguntas, quem vai fazer o que, como, para quê. Ele fez uma proposta e muito mal feita, não fez texto circuito, não colocou articulador longo, não retomou tese, enfim, a redação, a conclusão dessa proposta de redação está horrível. E esse aluno, infelizmente, vai ficar com 80 pontos na proposta de intervenção. Léo, isso é possível? Sim, porque não atendeu os critérios de proposta de intervenção. Ele não fez proposta de intervenção no desenvolvimento, ele deixou para a conclusão, só que foi horrível a proposta de intervenção dele. Léo, então você está me dizendo que é possível receber 200 aqui, nível 5, receber 160 aqui, isso. Receber 200 aqui, isso. Receber 200 aqui, isso. E receber 80 aqui, isso.
É claro, a tendência é que um aluno que vá bem nas primeiras competências é que ele faça também uma proposta de intervenção detalhada e relacionada à discussão, mas que respeite os direitos humanos. Mas tudo é possível, pessoal. Um corretor faz isso, o outro corretor vai fazer a mesma coisa, aí vai a questão se haverá discrepância ou não. Entendido? Eu acho que ficou bem claro, tá? E aqui em cima, ó, tem outras opções de zerar nota. Ó, vou pegar aqui o marca-texto amarelo novamente. Pode ter uma redação em branco, tá? Se a redação for em branco, é claro que ela não vai ser corrigida. Redação anulada, imagem com defeito, é claro, uma imagem com defeito não vai ser corrigida. Texto insuficiente, o que é um texto suficiente? Critério zero, menor que 7 linhas. Claro, 7 linhas ou menos, isso não é uma redação, né? Fuga ao tema, por isso que eu falei a importância de ler o comando com muita atenção, palavra por palavra, e paráfrase do comando. Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para evitar fuga ao tema. Não atendimento ao tipo textual, que é competência 2, dissertativo argumentativo em prosa, tem que ser isso e não outras coisas. Não é crônica, não é quadrinho, não é carta, não é poema. E nota 0 na competência 2. Né? Competência 2, o aluno fez fuga ao tema, não compreendeu o texto dissertativo argumentativo, enfim. Entendido? Agora a parte que eu quero discutir um pouco mais, que é quem avalia. E por que é importante vocês entenderem quem avalia essa prova. O título dessa matéria é A Vida Secreta de Quem Avalia Redações. Foi publicado na Educação UOL, no site do UOL, em 2017. Léo, está desatualizado. Vocês vão ver que não, e logo na sequência eu vou dizer por quê. Bruna é professora de redação, sendo esse asterisco aqui porque o nome, na verdade, ela não é Bruna. O corretor, é claro, ele recebeu aí a não exposição do nome real, né? É professora de redação e faz parte do time de avaliadores deste ano. Ela conta que decidiu trabalhar como corretora para conhecer melhor a forma como as redações são avaliadas e também pelo dinheiro, que é razoável. Segundo ela, paga-se R$3 por texto corrigido, que equivaleria a um total de R$ 2.100 por semana. Vamos fazer uma conta? 2.100 por semana, né? É R$3 por texto, né? Quanto dá 2.000 divididos por 3? Dá 700, né? Ou seja, essa corretora, numa semana, poderia receber aí 700 redações, divididos por 7 dias numa semana, dá 100 redações por dia. Então, eu estou supondo que esta corretora corrige quantos textos por dia, queridos? 0, 100 redações num dia. Vocês vão me dizer que é muita redação num dia, correto? Sim. Quando eu tenho que corrigir de vocês, eu demoro 10, 15, 20, 25, 30 minutos, depende do aluno. É claro, redações piores demoram mais, porque a gente precisa de mais orientações. Redações melhores, menos tempo, porque o corretor, ele identifica padrões. Então, pensem, a corretora Bruna, que corrige 100 textos num dia, que vai ganhar 300 reais nesse dia, corrigindo um texto aí. Não, mas esse valor está desatualizado, eles recebem mais hoje. Recebem mais, mas também não é tanto mais do que isso, né? Quanto mais redações ela corrigir, mais ela vai ganhar, pessoal. Ela vai perceber padrões no texto, ela vai perceber uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Os melhores alunos exigem menos tempo de correção, em geral. Percebem essas coisas? Deixa eu continuar. Mas rigoroso e minucioso são duas das palavras que ela usa para descrever o tratamento pelo qual passou. Então, assim, queridos, não é julgado, tá? Há um processo do corretor, que ele passa por um curso online e um curso presencial. Pela pandemia, acho que não teve presencial, mas eles tiveram curso online 1, 2 vezes, agora no último ano. Nos outros anos, sempre tinha um encontro presencial em polos regionais. Eles se reuniam por 2 dias. Tá? Mais algumas informações. São diversas as etapas de seleção, todas eliminatórias. A obrigatoriedade de diploma em letras, língua portuguesa ou linguística, é considerada a primeira delas. Em seguida, os candidatos passam por uma capacitação à distância, dividida em 9 módulos, duração de cerca de 1 mês. Então, eles treinam por 1 mês em casa nesse curso online. A carga horária é de 90 horas. Ainda na mesma matéria, tinha uma avaliação a cada 4 ou 5 dias. Quem não se organizasse bem, não dava conta e acabava eliminado. Explica, após essa etapa, é feita uma avaliação final, no formato de simulado, em que os candidatos devem corrigir cerca de 30 redações do modelo. A partir dessa redação modelo, eles vão ver se o corretor está dentro do parâmetro para seguir para o processo final. A partir disso, somado com as notas das avaliações de cada um dos módulos, fizeram uma ótima classificação. Depois, há 2 dias de treinamento presencial. Então, o que eu falei,
Eles recebem um treinamento presencial. As pessoas acham que a correção é muito relativa, que o corretor é parcial, mas não. A grade é muito bem explicada e eles dão exemplos de limites de como é possível abordar o tema. Repetindo, os corretores, eles recebem exemplos de limites de como é possível abordar o tema, que pode ser considerado tangente ou não. O treinamento é feito para que não haja divergência entre os corretores. Em linhas gerais, no entanto, o treinamento permaneceu o mesmo. Carlos, que foi corretor no ano passado, essa matéria aqui é de 2016, o Enem trocou de 2016 para 2017, 2017, se eu não me engano, foi a VUNESP, enfim, trocou a banca, tá? Ele reforça que não há como um corretor atuar por um suposto viés ideológico. A acusação que passou a ser difundida na internet, ou seja, o corretor ele tem um viés e esse viés vai interferir na nota que ele vai dar. O que esse Carlos, que obviamente teve o nome também, né, retirado, o que é um outro nome, né, seja de direita ou de esquerda, inclusive o corretor que durante o treinamento não conseguia encontrar uma coerência com a equipe é retirado do processo. Qualquer corretor que escape do desvio padrão vai receber um alerta. Se persistir esse desvio, o sistema tem autonomia para eliminá-lo da correção. Então, assim, é que ele disse que não há como o corretor ter um viés ideológico. O que eu acho? É claro que ele não vai, talvez, gerar uma redação que tenha algum viés de uma visão política ao contrário do corretor, tá? Mas qual é a recomendação que eu dou para vocês? Tenha muito cuidado com uma exposição de talvez alguns autores ou talvez algumas ideias nas redações, porque talvez aquela redação vai decidir a entrada de vocês e o corretor não sabe o que tu fez durante o ano, ele não conhece de verdade você e talvez a gente possa cometer um erro naquele texto, que foi todo um ano que você dependeu, se esforçou e, enfim, é só esse cuidado que eu acho que é importante a gente ter e talvez não é interessante a gente, na redação, a gente contrapor um viés que talvez o corretor tenha, ainda que aquele diz que não tem, mas é claro, toda pessoa tem um viés. Talvez esse viés vai, de forma pelo menos indireta, vai ali, talvez, gerar um desconto, um aumento, enfim. Aqui é uma matéria mais recente, da Gaúcha de 2019, que diz, ó, o processo de seleção é feito pela FGV, tá? Agora, atualmente, mudou a banca novamente, mudou várias vezes a banca nos últimos anos. Então, sobre a supervisão do INEP. Para ser avaliador, é preciso ter diploma de letras, língua portuguesa linguística, eu já falei, tem de preencher outros requisitos, o candidato não pode estar inscrito no Enem, é claro, nem ter parente de primeiro grau, tá? Importante aqui, ó, os avaliadores estão agora passando por uma capacitação à distância de 93 horas, 3 a mais do que anteriormente. Durante o curso, o candidato deve resolver questões sobre as competências do Enem, eles recebem um treinamento de competências, eles discutem sobre o que a gente está discutindo. Eles recebem novamente 30 redações, que devem ser avaliadas em 3 horas. Então, vamos fazer a conta? 30 redações, 3 horas, 180 minutos para corrigir 30 textos. 180 minutos divididos por 30, 18 divididos por 3. Quanto dá isso? 6 minutos por texto. 6 minutos por texto. Quantos minutos vocês acham que eles vão demorar para corrigir o texto de vocês no dia? Vocês acham que eles vão demorar 6 minutos também? Ou menos? Se aqui no exercício de avaliação dos corretores, eles têm 6 minutos, e sabendo que no dia eles ganham por redação corrigida, vocês acham que eles vão demorar muito mais que 6 minutos para corrigir o texto de vocês? Talvez o dobro disso? No máximo? O triplo? Eu acho que não. Infelizmente, o processo é bem mecânico, tá? Vocês vão perceber isso ao longo da aula aqui. As redações já têm uma nota de referência. Se houver uma grande discrepância entre a nota atribuída e a nota de referência, o candidato avaliado recebe nota 0. Então, é claro, eles recebem redações modelos para ver se eles estão dando as notas médias dessas competências de forma correta, com base no treinamento, com base no material que eles recebiam, que vocês agora têm acesso. E depois a avaliação presencial, nos polos do país. Os avaliadores devem entregar nessa ocasião um termo de sigilo, impresso e assinado após o curso, fazendo um pré-teste com 50 redações, mais um pré-teste. Então, assim, pessoal, falar que o corretor no dia foi sacana contigo, olha, isso acontece sim, mas é a minoria dos casos, tá? Provavelmente é a minoria dos casos.
Apenas depois de aprovados em todo o processo, os corretores receberão as redações do Enem 2019. Serão até 200 redações por dia. Então não é assim como eu havia falado antes. Pode ser até 200. Com o compromisso de avaliar mais de 150 textos a cada 3 dias. Ou seja, o mínimo, aqui o mínimo é 50 redações por dia. A cada 50 eles recebem 2, já avaliadas por uma equipe de especialistas, só para ver se está indo de acordo, né? Vamos fazer uma conta? Acabando aqui a aula, vamos fazer uma conta? Na mesma matéria da Gaúcha 2019. Neste ano, 5.168 avaliadores serão responsáveis pela correção das redações. A prova foi feita no domingo passado por 3,9 milhões de estudantes. Vamos dividir? A prova foi feita de fato, né? Tiveram mais inscritos do que os 3 milhões e 900, mas foram esses textos aqui, tá? Esse aqui é o total de avaliadores, tá? Eu fiz uma divisão rápida, não precisa ser muito bom em matemática para fazer isso. Quanto deu em média de texto por corretor é claro. É claro, uns vão corrigir mais, outros vão corrigir menos, mas em média, cada corretor do Enem recebe 700 textos, 754 textos, 64 textos. Claro que não dá para partir um texto ao meio, mas em média é isso aí. Vocês lembram na matéria, quando eu li ali, a mesma matéria da Gaúcha, falou que serão até 200 redações por dia, com compromisso de avaliar mais de 150 textos a cada 3 dias. O que eu quero dizer com isso? Quem avalia e como avalia? Como avalia com base em competências? Quem avalia? Um corretor, que recebe um valor por texto, que nos treinamentos ali a gente viu que talvez 6 minutos é o máximo que ele tem para corrigir um texto. Talvez no dia que ele vai corrigir o teu texto, ele vai ser muito mais rápido. E o ano todo de preparação teu, ser decidido em 2, 3, 5 minutos. Então, tu precisa deixar claro algumas coisas no texto para que o corretor bata o olho e reconheça que na introdução tem algumas coisas, no resumo tem algumas coisas, na conclusão tem algumas coisas, que as 5 competências tu foi muito bem, tem pouco desvio, e tu consiga mais de 900. Esse é o nosso objetivo. Entenderam?